Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para essa semana eu separei um tema muito interessante. E já logo começo com uma pergunta. A mendicância é crime no Brasil? E por que eu estou perguntando isso? Porque se você é morador de Barbacena, se você vive em Barbacena, já deve ter percebido que o número de moradores de rua na cidade vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. E se você teve essa percepção, você não está sozinho. Uma pesquisa recente divulgada pelo jornal Folha de São Paulo chegou à conclusão de que 43% dos brasileiros tiveram a percepção de que nos últimos anos o número de moradores de rua nas suas cidades aumentou consideravelmente. Mas será que essa prática, a dedicação à mendicância, o ato de mendigar, constitui crime? Eu já vou logo responder. Não, mas fica aqui comigo que alguns esclarecimentos precisam ser prestados. Até 2009, repito, até 2009, a mendicância era uma contravenção penal no Brasil, punida com pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses. Podia chegar até 3 meses. Só que isso gerava muita polêmica, gerava muitas críticas por parte dos juristas, dos especialistas, porque eles entendiam que, num país extremamente desigual como o Brasil, não faz sentido você responsabilizar criminalmente, ou melhor dizendo, responsabilizar penalmente essas pessoas por se dedicarem à mendicância. Porque, na verdade, a mendicância seria um problema muito mais social do que penal. E como que funcionava isso? Vamos entender como que era essa contravenção penal. Ela tinha previsão no artigo 60 da Lei das Contravenções Penais. E basicamente o artigo dizia o seguinte: mendigar por ociosidade ou cupidez. Ociosidade é o ato de se manter inválido, de se manter improdutivo, de ser improdutivo. E a cupidez é um termo bastante genérico, bastante amplo, mas significa algo como a pessoa abrir mão dos próprios valores morais, abrir mão da própria dignidade para se dedicar a um estilo de vida, que no caso aqui vai ser a mendicância. Lembrando que essa contravenção penal poderia ter a sua pena aumentada de 1/6 a 1/3, caso o indivíduo, por exemplo, se utilizasse de meio fraudulento, caso o indivíduo simulasse que tinha alguma doença, alguma deformidade, ou caso o indivíduo estivesse acompanhado de uma pessoa menor de 18 anos ou de um alienado, ou seja, de alguém que sofria de problemas mentais. Só que a lei número 11.983 de 2009 colocou um ponto final na questão e revogou esse artigo 60 da Lei das Contravenções Penais. Portanto, desde 2009, a mendicância não é passível de responsabilização penal no Brasil. Isso perdurou, essa possibilidade de responsabilização penal, de 1941, que é o ano em que a Lei das Contravenções Penais passou a viger no Brasil, até 2009. Então, vocês podem perceber que é um tempo bem extenso. Mas isso vai ter um problema. A revogação desse artigo 60, ele trouxe um problema. Porque o artigo 59 da Lei das Contravenções Penais prevê uma outra contravenção penal que não foi revogada pela Lei 11.983, que é a chamada contravenção penal da vadiagem. Eu vou explicar. Imagina que você está andando nas ruas e de repente vem um policial militar e te aborda e pede para você mostrar a sua carteira de trabalho para ele. Ou pede para você demonstrar para ele que você exerce alguma ocupação lícita. E se você não demonstrar, se você não apresentar uma carteira de trabalho, um contrato de trabalho, você poderia ser penalmente processado por vadiagem. É isso que prevê o artigo 59 da Lei das Contravenções Penais, que consiste em entregar-se de forma habitual à ociosidade, mesmo
sendo válido para o trabalho. A pessoa podendo trabalhar, mas ela se dedica à ociosidade. Ou aquela pessoa que não tinha nenhum tipo de renda, que não tem nenhum tipo de renda, ou ainda que obtém a sua renda de uma forma ilícita. A pena para essa contravenção penal da vadiagem é de prisão simples também, de 15 dias a 3 meses. Podem ver que é a mesma pena da até então existente contravenção penal da mendicância revogada em 2009. E isso também vem gerando um debate, porque não faz sentido que essa questão seja passiva de responsabilização penal, pelo mesmo motivo. O Brasil é um país com uma extrema desigualdade social, o número de trabalhadores informais, aqueles trabalhadores que não têm a carteira assinada, é altíssimo no Brasil. Então, obviamente, o número de pessoas que não vão ter como demonstrar que exerce uma atividade lícita, que tem uma ocupação lícita, também é muito grande. Hoje, não é muito comum você ser abordado pela polícia militar para que você tenha que mostrar que exerce alguma ocupação lícita. Mas durante muito tempo essa prática era muito comum no Brasil. Para vocês terem uma ideia, uma reportagem do jornal O Globo do ano de 1975, o auge do período militar, concluiu que, em termos penais, só não havia mais pessoas sendo processadas por vadiagem no Brasil do que aquelas pessoas que eram processadas por lesão corporal. Ou seja, a infração penal da vadiagem era a segunda infração penal mais praticada no Brasil dentro daquele período do regime militar, sendo que cerca de 70% dos processos eram arquivados por falta de provas. No ano de 1952, nós tivemos um caso emblemático, porque um comissário de polícia, que é como se fosse um delegado de polícia civil hoje, ele prendeu uma mulher chamada Maria das Dores, porque ela foi abordada na rua e não teve como demonstrar que exercia uma atividade ilícita. Além de ter sido presa, ela foi agredida. Só que tinha um problema. Ela era empregada doméstica de um juiz de direito. E aí o juiz de direito enviou um ofício para a polícia civil e isso deu um problema imenso. Mas isso é só mais um dos exemplos do porquê que essa figura aí, essa contravenção penal é tão polêmica. Não se justifica a sua manutenção num Estado bastante desigual como o Estado brasileiro. Então, fica essa lacuna, porque a Lei 11.983 revogou a contravenção penal da mendicância, mas nada mencionou sobre a contravenção penal da vadiagem. A última informação que nós temos de alguém que tenha sido processado por vadiagem no Brasil data do ano de 1992, e o sujeito ele foi absolvido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais, comenta aqui embaixo e ajuda esse vídeo a alcançar o máximo de pessoas possíveis. E você também pode me acompanhar nas redes sociais. O meu Instagram é @victor_emiidio. Emiidio. E-E-M-I-I-D-I-O. E-M-I-I-D-I-O. E muito obrigado mais uma vez. Na próxima semana nós voltamos com mais um vídeo tratando de direito penal e processo penal. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.